E aí, beleza? Meu nome é Maicon e hoje nós vamos começar uma série especial aqui no canal de 4 aulas e mais uma aula bônus, onde você vai aprender absolutamente tudo sobre a função PROC-V. E se você chegou agora nesse vídeo, se você estava pesquisando sobre esse assunto, eu imagino que você esteja precisando aprender sobre a função PROC-V. Não sei se você sabe, mas o Excel tem 476 funções e de todas as funções, essa é a mais popular de todas. Inclusive, até brinco com meus alunos que às vezes você vai procurar uma vaga de trabalho e normalmente está escrito lá na descrição que você precisa saber PROC-V, tabela dinâmica e mais algumas outras funções. Então a sensação que dá é que parece que a função PROC-V chega a ser mais importante do que o próprio Excel. E nessa série de 4 aulas e mais uma aula bônus, você vai aprender tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para que você possa dominar definitivamente essa função e possa masterizar ela em todos os detalhes. E antes da gente colocar a mão na massa, eu quero te mostrar fora do Excel como funciona a função PROC-V para que você possa entender o que existe nos bastidores. Então é o seguinte, vamos imaginar que você baixou uma base de dados do sistema da sua empresa, então de repente do Proteus, do SAP ou do SAP ou de qualquer outro sistema que você utilize e você tem lá a sua base de dados. No entanto, você deseja construir um relatório. Para você construir esse relatório, você vai precisar capturar as informações que estão lá na base de dados. Então vamos imaginar que você quer encontrar o preço de um determinado produto. Para isso, o que você vai fazer? Você vai sair do seu relatório e você vai pedir para o Excel ir até a sua base de dados, afinal de contas, essa informação que você precisa está dentro dessa tabela. E aí você vai fazer o seguinte, dentro da sua base de dados, você vai selecionar uma determinada região, onde vai ter o código do produto e também vai ter o preço, que é o objetivo que nós queremos levar para o nosso relatório. E para que essa busca aconteça, nós vamos precisar fazer uma procura vertical, daí o nome PROC-V. Então PROC-V significa procura vertical, ou seja, uma procura de cima para baixo. Só que PROC-V tem uma regrinha básica, que é o quê? Ele só procura o que está na primeira coluna à esquerda. Então, se o nosso objetivo é extrair o preço de um produto, a gente precisa utilizar uma referência para consultar essa informação e essa referência precisa estar na primeira coluna à esquerda. Então, nesse caso, para que a gente possa trazer o preço, a gente vai utilizar como referência o código. E vamos imaginar que você forneceu um código para o Excel e com isso ele conseguiu encontrar o preço daquele produto. Então, ele fez a localização do preço e o próximo passo é você levar essa informação de volta para o seu relatório. Com isso, nós vamos ter o preço do produto que foi pesquisado. Resumindo, o objetivo da função PROC-V é pesquisar uma informação na sua base de dados e, se essa informação foi encontrada, o Excel vai levar de volta até o seu relatório. E agora, se a gente entrar no aspecto mais técnico, essa função é composta por 4 argumentos. Então, são 4 itens que você precisa preencher para operar essa função. Então, primeiro, nós temos aqui o valor procurado, depois nós teremos aqui a matriz tabela, o número índice da coluna e a procura de intervalo. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que cada uma dessas informações significa? Significa que o valor procurado é o quê? O que você está procurando? Ah, eu estou procurando pelo preço de um determinado produto. Onde você está procurando? Ah, eu estou procurando pelo preço desse produto na tabela de fornecedores, na tabela de compras. E depois nós teremos o número índice da coluna, que é exatamente o número da coluna onde se encontra a informação que você deseja capturar. E para finalizar, nós teremos aí o tipo de intervalo, que pode ser exato ou aproximado. Mas isso é só para que você tenha uma ideia do contexto dessa função. Eu vou te mostrar cada um desses itens na prática, passo a passo, para que você possa entender tudo nos mínimos detalhes. Eu já estou aqui no Excel e eu quero te convidar a fazer o download desse arquivo. Eu vou disponibilizar ele logo aqui abaixo do vídeo para que você possa acompanhar todas as aulas e praticar diretamente no seu computador. Então eu desenvolvi aqui um painel, onde você vai ter acesso aqui a todas as aulas. Então já te mostrei aqui o conceito da função PROC-V. Na aula de hoje você vai aprender como fazer procura de valores exatos dentro do Excel. Na próxima aula você vai aprender como procurar valores aproximados. Na terceira aula nós vamos aprender o PROC-V para uma nova perspectiva. Na aula 4 nós vamos aprender como turbinar a função PROC-V. E na nossa última aula vai ser uma aula bônus, onde eu vou trazer algumas novidades que é importante você saber quando você utiliza aí a função PROC-V. Então depois que você já baixou o seu arquivo, você vai clicar aqui na aula 1 e aí nós vamos ter aqui a nossa primeira planilha. Se você quiser voltar lá para aquele menu principal, basta você clicar aqui nesse botãozinho que ele vai estar retornando para você até a tela principal. E novamente eu vou clicar aqui na aula
1. Então é o seguinte, aqui nós temos inicialmente uma base de dados, onde nós temos aqui todos os UFs, nós temos aqui também o código, e o nosso objetivo aqui é trazer o código de cada UF que for inserido aqui nesse campo. Para isso, nós iremos utilizar a função PROC-V. Então eu vou clicar aqui nessa célula e eu vou começar utilizando o assistente de funções. Para isso, eu vou vir aqui no menu Fórmulas, e na biblioteca de funções, eu vou clicar em Pesquisa e Referência e depois vou vir aqui em PROC-V. Então o Excel vai me trazer aqui o assistente de funções, e são exatamente aqueles 4 campos que eu te mostrei que nós vamos operar a partir de agora. Então é muito simples. No valor procurado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o que eu estou procurando, que é justamente aqui o F, né? Então, Amazonas. Na matriz tabela, eu vou selecionar aqui toda a minha tabelinha, onde se encontra aqui as informações. Então, de um lado, eu tenho aqui todos os estados, e do outro eu tenho o código. E no número índice, eu preciso informar para o Excel em qual coluna que está a informação que eu desejo capturar. Então, da minha seleção, essa informação está aqui na coluna estado ou ele está na coluna código, ou seja, está na coluna 1 ou está na coluna 2. Nesse caso, ele está aqui na coluna 2, então vou inserir aqui o número e, para finalizar, na procura de intervalo eu tenho duas opções. Ou eu vou pedir uma procura exata ou uma procura aproximada. Hoje nós sempre vamos trabalhar aqui com a procura exata, que vai ser representado pela opção falso. Então, tanto você pode digitar falso, quanto você pode digitar aqui o número 0. Então, no Excel, falso é representado por 0 e verdadeiro é representado pelo número 1. Feito isso, você pode clicar aqui em OK e já está feito aqui a nossa primeira PROC-V. Então, observe que ao inserir aqui o estado, ele vai me trazer aqui o código 12.568, que é justamente o valor que está aparecendo aqui. Se eu mudar aqui o estado, então se eu colocar aqui São Paulo, ele vai me trazer o código daquele estado. Então olha que interessante, essa é uma maneira de você colocar o Excel para procurar uma informação para você, sem que você tenha que ficar filtrando, sem que você tenha que ficar fazendo esse procedimento manualmente. Então é muito importante isso, porque você delega essa responsabilidade para o Excel. Então você coloca ele para procurar informações para você dentro aí das suas planilhas. E aí na sequência, eu tenho aqui uma outra tabelinha, uma tabela bem maior, e com mais uma coluna. Então a minha base de dados anterior tinha apenas 2 colunas, essa daqui tem 3 colunas. Então tenho aqui uma lista de estados, tenho aqui todos os custos de frete e todos os custos de impostos dentro de um determinado período. E o nosso objetivo aqui é trazer exatamente a quantidade de impostos pagos dentro de um determinado período. Então, para isso, eu vou utilizar aqui como referência o estado de São Paulo, só que dessa vez, ao invés de utilizar o assistente de funções do Excel, eu vou escrever a função manualmente. Então, para isso, eu vou digitar aqui igual, PROC-V, abre parênteses, e da mesma forma ele vai me trazer aqueles 4 argumentos. Então, valor procurado, matriz tabela, número índice da coluna e a procura de intervalo. Então, o valor que eu estou procurando aqui dentro dessa tabela vai ser aqui São Paulo, ponto e vírgula. A minha matriz tabela, eu vou selecionar aqui toda a minha tabelinha, ou seja, onde que eu quero que ele procure essas informações, ponto e vírgula, número índice da coluna. Tá, então a resposta que eu quero, ela está na coluna 1, ela está na 2 ou ela está aqui na coluna 3. Nesse caso, os impostos estão na coluna 3. Então eu vou escrever aqui o número 3, ponto e vírgula, para finalizar, tenho duas opções, ou uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Eu vou escolher aqui a opção correspondência exata porque eu quero que ele me traga exatamente o valor com relação ao estado que eu estou procurando. Feito isso, fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Então ele vai capturar aqui para mim a quantidade de impostos do estado de São Paulo, que é 60.364,76. E se eu vier aqui escrever um outro estado, como por exemplo o estado aqui de Goiás, olha o que vai acontecer. Ele vai pegar aqui para mim essas informações. Ó. Então, R$ 36.279,04. Ou seja, qualquer estado que eu digitar aqui, como por exemplo Pará, ele vai procurar para mim as informações e vai estar trazendo a resposta com relação àquilo que eu pedi para ele estar procurando. E por fim, nós temos aqui mais uma tabelinha, onde nós vamos pedir aqui para ele trazer uma sequência de valores, ou seja, a gente vai pedir para ele fazer uma série de pesquisas ao mesmo tempo. Então, para isso, nós temos aqui uma tabelinha, onde nós temos aqui uma lista de vendedores, período, o número do pedido, o valor, e o nosso objetivo aqui é trazer a região que é representada por cada um desses vendedores. Então, aqui na nossa tabela de apoio, o Gustavo,
ele é responsável por todas as vendas da região norte, a Joyce por todas as vendas da região sul, a Kelly por todas as vendas da região nordeste e assim sucessivamente. Então nosso objetivo é apresentar aqui a região que cada um desses vendedores é responsável. Para isso, vou clicar aqui nessa célula e vou digitar igual PROCV, abre parênteses, o valor procurado, nesse caso vai ser aqui o nome do vendedor, ponto e vírgula, aí eu vou selecionar aqui a minha tabelinha, lembrando que não é necessário você selecionar o título, tá? Não que se você selecionar vai ter algum problema, mas de fato não é necessário. Ponto e vírgula, no número índice, você vai apontar em que coluna que está a resposta que você deseja trazer. Então, está na coluna vendedor ou está na coluna região? Nesse caso, está na coluna região, então é a coluna 2. Ponto e vírgula, eu vou selecionar aqui uma correspondência exata, porque eu quero exatamente a região que aquele vendedor é responsável. Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Então ele vai me falar aqui que o Robert ele é responsável aqui pelas vendas da região sudeste, que de fato é o que nós temos aqui na nossa tabela principal. Uma vez feito aqui para essa célula, eu posso fazer a distribuição para todas as demais células. No entanto, se você observar, ele trouxe aqui uma série de erros para outras células. Então, se a gente clicar em qualquer uma dessas células para entender o que de fato aconteceu, como por exemplo aqui a próxima célula, você vai observar que a partir do momento que eu fiz a distribuição da fórmula, da mesma forma, ele fez aqui a distribuição, ele desceu com a minha seleção. Para isso, a gente vai precisar fixar aqui essa tabela. Então, o que você vai fazer? Você vai retornar aqui na primeira célula, aí você pode clicar 2 vezes e a gente vai precisar congelar aqui esse intervalo, que é onde está a nossa tabela principal. Feito isso, basta você pressionar no teclado a tecla F4, que o Excel vai congelar para você esse intervalo. Pressiona a tecla Enter e aí você pode fazer a distribuição novamente dessa fórmula para todas as demais células. Então, se você observar, a partir de agora, ele trouxe exatamente as regiões que cada um desses vendedores é responsável. Nessa aula você aprendeu como procurar valores exatos dentro do Excel. Deixa o seu like e já clica aqui nesse vídeo para você ver a próxima aula, onde eu vou te mostrar como procurar valores aproximados dentro das suas planilhas. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.